Muito bem, muito boa noite. A paz de Deus a todos. Deus em primeiro lugar em nossas vidas, para quem acredita. Vamos aqui iniciando mais um programa Papo Descontraído, na gravação nesse dia 20 de dezembro de 2020, nesse domingo de madrugada. Com todo carinho para vocês e falando mais uma vez de um assunto que não tem como abranger, o vírus da Covid, ligado diretamente ao histórico dos programas e principalmente esse caderno que eu disse anteriormente que seria 3 episódios, mas eu creio que deve ficar em 4 episódios, se não 5. A história é bem extensa, tem que ser bem detalhada. Eu acho interessante para aqueles que queiram saber o que é a história da China, dos famosos tigres asiáticos, né? E, enfim, eu queria fazer um comentário aqui nessa introdução do nosso vídeo a respeito de muita coisa que se fala e poucas coisas que se provam, comprovam, outras que com exagero vêm assustando a população do Brasil, o uso discriminado da máscara, o indiscriminado, exagero, o afastamento social a ponto de pessoas familiares não poder se verem. Isso tudo tem um sentido, a minha opinião, tá? De leigo, minha opinião sincera, dentro desse contexto jornalístico. Cientistas já se declarando, sem medo, falando a verdade, trazendo verdades à tona. A ciência é uma só, não tem como escapar, fugir. A ciência é exata, assim como a matemática é exata. Depois que a ciência determinou, depois de vários anos de estudo, dificilmente ela vai errar ou vai voltar atrás. É mesmo na questão do vírus. O vírus gripal é um só. O vírus de gripe ele sempre se reproduz, ele sempre se espalha. O vírus de gripe ele não fica no ar solto, vivo. Ele precisa de um organismo, no caso nós, seres humanos, como transporte dele. Ele sobrevive em nós. E isso aí não sou eu que digo. É uma coisa básica que aprendemos lá atrás, né? Em biologia, na época de ciência da escola. E parece que muitos de nós esquecemos disso. E fica esse terror aí, esse exagero, esse desacervo. O vírus se espalha, sim, se espalha violentamente, mas ele é letal da maneira que dizem. Aí já temos dúvidas, já estão sendo contestados. Aí se grita aos 4 ventos, politizando o vírus, politizando vacina, usando tudo como meio a política, brincando com vidas, pessoas morrendo em casa do mesmo jeito de outras coisas, desenvolvendo fobias, entrando em depressão, que eu conheço de perto, conheço bem, tenho caso na família. Minha mãe sofreu com depressão durante 10 anos, morreu principalmente por causa disso, afetou a parte cardíaca, cardiovascular. Aí vocês vão falar que é mentira? Até quando? Até quando vocês vão enganar a população dessa forma tão suja e tão mesquinha? Com interesses escusos e obscuros por trás desse totalitarismo, dessa arrogância, dessa prepotência, dessa ditadura socialista e comunista que está por trás disso tudo. Até quando? Uma hora a população vai descobrir.
Essa hora vai chegar, nada fica encoberto. A verdade não fica encoberto jamais, e você pode ter certeza. Vocês podem apostar. Isso me deixa muito triste, porque vocês, de certa forma, estão brincando com vidas, estão criando paranoias, metanoias. Você vê pessoas aí que já estão ficando esquizofrênicas por causa de um vírus gripal. Vírus de gripe virão outros serão criados em laboratório. Passaremos por isso, assim como passamos por essas ondas durante a história toda da humanidade, e nunca houve uma coisa dessa, uma loucura dessa. Vão me desculpar. Não dá para aceitar dessa forma. A dimensão dessa sujeira e desse interesse mesquinho e podre que está tendo por trás. Isso é a minha opinião sincera. A quem me conhece sabe como eu sou e me respeita. É dessa forma que começamos, felizmente ou infelizmente, o nosso programa. Deem seu like ao final do vídeo, seu dislike, se inscrevam se assim desejarem, façam um comentário positivo ou negativo. Fico contente, aceito do mesmo jeito. Está começando mais um programa Papo Descontraído. Muito bem, estamos de volta, falando da China Imperial, o período pelo qual a China passou, nesse segundo episódio, no quarto caderno. E a dinastia Qin, ou a dinastia Qin, como queiram, os historiadores costumavam denominar de que a China Imperial do século III a.C. até o começo do século XX foi o período que durou a dinastia, passando depois da dinastia Qin para a dinastia Han, onde veremos no próximo episódio. Especificamente falaremos da dinastia Qin, que em 200 anos antes de Cristo, o Estado Qin iniciou a unificação da China, ou seja, a China iniciava uma luta para a unificação dos estados, que eu falei, quem assistiu o vídeo anteriormente, só para elucidar, a China era composta de vários estados independentes, chamadas também comumente de tribos ou de clãs. E eram independentes, ao mesmo tempo eram unificados por uma ramificação, por uma questão de herança genética, de cultura, de costumes, mas tinham a sua independência ali, cada um tinha sua economia própria e num certo momento uma se valia de recorrer à outra, apesar de que não gostavam muito eram muito orgulhosos, não gostavam de pedir ajuda. Os outros estados independentes formaram alianças nessa época para tentar impedir o avanço da dinastia que se formava Qin, do clã do Qin, né, que seria o imperador. E seu avanço em 227 anos de Cristo, houve uma tentativa de assassinato ao rei Yin Zheng. Nomes difíceis, né? Yin Zheng.
Os esforços de desistência, da resistência, aliás, traçaram em 221 anos antes de Cristo o imperador da dinastia Qin assumiu o título finalmente Qin Shi Huangdi, primeiro imperador da dinastia Qin. A dinastia ela passava de tempos em tempos, é lógico, dependendo do tempo que ela durou, como nós vamos ver, ela ia passando para outro imperador. Embora seu reinado sobre a China ficava tendo durado apenas 12 anos, o imperador Qin logo foi subjugado grande parte do que se constitui o reino das terras Hans chinesas e uni-las sob um governo altamente centralizado com sede em Xianyang, atual Xi'an. Espero que vocês estejam entendendo, viu, gente? Eu me esforço. Faço esse texto aqui bem antes, faço uma programação. Nem sempre sai tudo do jeito que a gente quer. Sobre a doutrina agora legalista, ou seja, do legalismo, que significa império da lei, a atitude consiste em considerar apenas as exigências do direito positivista. Mas o que quer dizer isso, Roberto? É o que o imperador determina que é bom para todos. Não interessa se você tem um pensamento diferente, um pensamento que não está de acordo com o do imperador. A vontade do imperador é que você seja fiel a ele e aos princípios unicamente deles, tanto políticos quanto religiosos. Por exemplo, desde o Império Chinês não existe Estado laico. Eu acredito pela história que podemos estudar a fundo, nunca houve. Nunca se pensou nisso. Onde o Estado laico, que é o Brasil, por exemplo, tem o catolicismo como sua maioria, mas respeita todas as outras religiões e todas as vontades, os princípios de cada uma, de acordo com o que elas pregam. E isso é muito triste, porque aí você acaba tolindo, tirando a liberdade de expressão de qualquer um. Quer dizer, muita gente aí da lacrosfera defende uma coisa absoluta como o socialismo, o comunismo, sem enxergar o que está por vir ou está a caminho através da China, que quer controlar através da OMS o mundo, administrar o mundo loucamente, como se fosse uma grande China. Pensem nisso. Pensem com bastante carinho, reflitam. Então, continuando, não existia positivismo, direito ao positivismo, ou seja, sem levar em consideração o direito natural. O direito natural é o direito de cada um, que rege a vida de cada um, o que você faz na sua casa ou deixou de fazer, o jeito que você cria seus filhos, a maneira, sua postura de trabalhar, do seu trabalho, sua filosofia de trabalho, de vida, de estudo, nada disso importa. Para eles, legalismo é isso, pelo qual se orientava o imperador, enfatizava a obediência estrita de um código legal, olha bem, e o poder absoluto do monarca. Isso não sou eu que estou inventando, não, é a história que mostra, a história que conta, está escrito nos anais da história e ninguém apaga. Por sinal, quem descobriu o papyrus, o papel, primeira escrita no papel foram eles. Se não me engano, depois disso eu vou colocar em um outro vídeo, a parte, se for o caso, foi 500 e pouco, acho que antes ou depois de Cristo. Os Qins promoveram o silenciamento brutal da oposição política, cuja a epítome
foi a epítome, no caso, seria o ápice, o auge. Foi a queima de livros, pensa bem, foi a queima de livros e o sepultamento de membros acadêmicos. Então é isso mesmo, porque pela escrita aqui dos livros, agora deu para lembrar, né? Foi 480, 90 a.C. o papiro. Veja bem a imposição, a loucura que chega. Vamos queimar todos os livros que não são de acordo com o nosso ideal, o meu ideal. Você tem que ler e escrever aquilo que eu te obrigo, o que eu acho que é certo, porque aí é obrigação. Você não passa a não ter moral nenhuma mais. Você não pode ter vida própria. E depois sepulta os acadêmicos. Ou seja, os grandes professores, os grandes mestres de ensinamentos maravilhosos, sabe lá o que foi perdido aí. E foi essa dinastia que iniciou a construção da Grande Muralha da China, a dinastia Qin. Término aqui, no caso, quando a dinastia Qin deixa de existir e passa a vir a dinastia Han, é o que vamos ver no próximo episódio. E eu encerro aqui esse programa com uma frase de um pensador que eu vou deixar para vocês descobrirem quem que é, uma pegadinha. Eu acho interessante para aguçar a curiosidade. O que eu posso dizer que foi, para mim, ao meu humilde, pobre modo de ver, foi um dos maiores inventores que já existiram de todos os tempos, de os melhores inventos também. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merece nem liberdade, nem a própria segurança. Pensem nisso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.